Esposa grávida confessou ter traído, mas se recusa a fazer o teste de paternidade pré-natal. Posso receber críticas por maltratar uma mulher grávida, mas neste ponto, não importa muito. Principalmente estou usando isso para cristalizar minhas emoções por escrito e desabafar. Minha esposa, 27 anos, está grávida de cerca de 2 meses. No início, fiquei radiante quando descobri, mas, há 10 dias, ela admitiu ter tido relações sexuais desprotegidas com um colega por volta do momento em que engravidou. Estes foram os 10 dias mais longos da minha vida. Estou humilhado pela traição. Decidi permanecer no casamento se eu for o pai da criança, mas emocionalmente, não há como suportar o estresse de possivelmente não ser o pai por mais 7 meses. A ansiedade tem me consumido dia e noite na última semana, então eu disse a ela hoje para fazer um teste de paternidade pré-natal para que possamos saber com certeza de quem é a criança até o final da semana. Ela recusou e disse que ficaria muito estressada se fizéssemos isso e que os hormônios do estresse percorrendo seu corpo não seriam bons para o bebê. Apontei como isso é de curto prazo, já que eu faria o teste de paternidade eventualmente de qualquer maneira, e apenas encurtaria o estresse para ambos se descobríssemos quem é o pai até o final de semana. Também disse que mesmo que decidíssemos nos divorciar agora, ainda estaríamos casados quando a criança nascesse, então eu seria o pai legal por padrão, se era isso que ela queria. Ela ainda recusou e disse que de jeito nenhum faria um teste de paternidade pré-natal. Eu estava bastante furioso nesse ponto, então encerrei a conversa dizendo que se ela não fizesse o teste, eu me recusaria a ficar no hospital quando ela estivesse em trabalho de parto, recusaria assinar qualquer papel me reconhecendo como pai. Faria um teste de paternidade e desafiaria legalmente minha paternidade assim que descobrisse que a criança não é minha. Se ela continuar a recusar o teste de paternidade, estou considerando divorciar-me, mesmo que a criança seja minha. Perdi a maioria dos meus sentimentos por ela depois de saber da traição. Se a criança for minha, eu deveria ser elegível para uma custódia conjunta de 50-50, mesmo que seja uma criança muito jovem. Minha esposa e eu também ganhamos aproximadamente a mesma quantia de dinheiro, então eu nem deveria estar pagando pensão alimentícia ou pensão alimentícia infantil para ela, especialmente se conseguirmos a custódia de 50-50. Então, legalmente, eu deveria estar tranquilo. Mas ainda não há como suportar isso por mais 7 meses. Não sei o que farei. Atualização: nunca descobri se era o pai ou não. Ela teve um aborto espontâneo pouco depois de eu fazer a postagem, e o teste nunca foi realizado. Ou, honestamente, ela pode ter apenas abortado. Espero que a criança, seja minha ou não, esteja em paz agora. Mas, sinceramente, eu preferiria simplesmente não pensar mais nessa situação toda. Eu só quero seguir em frente com minha vida neste ponto. O divórcio foi bastante rápido e direto, ganhamos salários semelhantes, então realmente não houve muito o que contestar. Deixei-a ficar com a casa e ela me pagou metade do patrimônio líquido. Foi uma separação bastante silenciosa e sem emoção. Eu só queria seguir meu próprio caminho na vida, e talvez ela sentisse o mesmo. A propósito, gostaria de abordar os comentários na postagem anterior afirmando que um teste de paternidade pré-natal causaria um aborto espontâneo. Eu pedi a ela um teste de paternidade pré-natal não invasivo que não teria causado nenhum dano à mãe ou à criança. Seria apenas uma simples coleta de sangue da mãe grávida e uma amostra de bochecha do suposto pai. As coisas foram difíceis, mas estou ansioso para o futuro. Tenho malhado e frequentado saunas regularmente, o que melhorou bastante meu humor. Talvez eu volte à escola para um mestrado, realmente aumenta o potencial de renda na minha área de trabalho. Obrigado pelos bons desejos, estranhos. Suas palavras gentis me proporcionaram muita esperança em um momento sombrio. Criança aleatória mantém todo o andar do hotel acordado, ele e sua mãe acabam se arrependendo. Para um pouco de contexto, isso aconteceu algumas semanas atrás quando eu, minhas 2 irmãs, minha tia e minha mãe estávamos em uma viagem para um parque aquático indoor. Paramos em um hotel por volta das 20 horas e decidimos passar a noite lá antes de irmos para o parque aquático na manhã seguinte, já que estava perto dali. Então,
Eu durmo em um sofá-cama, minha tia em uma cama, e minhas duas irmãs e mãe na outra. Avançando para cerca de 5 da manhã e todos nós acordamos com um barulho alto, seguido por risadas maníacas. Eu me sento rapidamente e esfrego os olhos um pouco, enquanto meus parentes fazem o mesmo. Perguntamos uns aos outros o que foi aquilo, percebemos que foi apenas um barulho alto e tentamos voltar a dormir antes de ouvirmos mais risadas ainda mais próximas, com pisadas e correrias para cima e para baixo no corredor. Fico irritado, me levanto, coloco os shorts e uma regata antes de sair para o corredor quando uma criança pequena, com cerca de 8 a 9 anos, bate na minha barriga. Agora, eu sou um garoto grande, com 1,83 metros e 79 quilogramas, e isso não me abalou. No entanto, a criança bate direto no chão e começa a chorar e espernear. Olho para baixo surpreso, mas não sinto nenhum remorso por essa pestinha. Então ouço que, a princípio, presumo ser um touro irritado, antes de olhar para cima e ver uma mulher loira de meia idade pisando forte, com os braços balançando para os lados como se fosse um desenho animado. Ela diz com raiva, com licença, mas o que exatamente você pensa que está fazendo com meu docinho? O filho então diz, mamãe, ele me empurrou. Rapidamente digo, não, eu não fiz nada disso. Seu filho correu diretamente para mim depois de manter toda a minha família acordada às 5 da manhã. Ela diz arrogantemente, não importa o que você diz ou o que ele estava fazendo, você parece um homem crescido e você acabou de agredir meu filho. Eu vou chamar a segurança e processar você. Eu digo, vá em frente, eu espero. Ela então chama um guarda com uma expressão muito confusa ao me ver e diz, senhor, essa mulher aqui diz que você agrediu seu filho. Isso é verdade. Eu pacientemente digo, não, oficial, eu saí do meu quarto e esse filho correu para mim. A criança então diz, não, você empurrou ele para o chão, eu estava apenas me divertindo. O policial simplesmente diz, eu posso verificar as imagens de segurança se você quiser, podemos ver o que aconteceu aqui. O rosto dela de repente se contraiu e ela tentou muito não parecer suspeita sobre isso. Oh, ela disse de repente em uma voz doce e calma, bem, talvez eu tenha me enganado, não há necessidade disso. Venha, queridinho, vamos voltar para o nosso quarto. E arrastou a criança junto enquanto ele fazia birra. Dei de ombros para o guarda e voltei para dentro para contar à minha família sobre isso, e foi isso.